Está começando o programa. Kleber toma um cafezinho, Baldasso não sei onde anda, talvez ande lá por Atibaia. Júnior Maicá está lá na sede do Grupo Bairrista. A gente está começando o Bairrista FC na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. E eu vou começar assim de forma bem profissional e muito séria, porque a direção do programa hoje baixou uma determinação. A direção do programa disse que só podemos falar sobre futebol nesse programa de hoje. Só sobre futebol. Então vamos falar. Até porque é época, Baldasso, Kleber, Maicá, de pré-temporadas dos clubes, por exemplo. Posso fazer uma pergunta, Silvio? Aí eu tô lembrando, Kleber, de um centro de treinamento maravilhoso que existe em Atibaia. Fala, Kleber, fala, em seguida eu completo. Eu ia fazer uma outra pergunta. Futebol, é futebol só. Sim, só. Qual é a cor da camiseta da Holanda? Não, só de futebol. Tem uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, as seleções internacionais, as seleções mundiais, têm que colocar no fardamento uma cor que esteja relacionada com a bandeira, né? E a bandeira da Holanda é azul, vermelha e branca. Sim. E agregando essa pergunta do Kleber... Agregando essa pergunta do Kleber, eu já entrou direto. Não, Baldasso, quem vai te perguntar sou eu. Parei só um pouquinho, eu só quero completar o meu, como se dizia antigamente, o meu arrazoado, porque a gente só pode falar sobre futebol, é ordem da direção. Então, o que eu ia dizer é que em Atibaia tem um centro de treinamento esportivo maravilhoso, cara. Eu não lembro se era do Bebeto de Freitas ou do José Roberto Guimarães. É de um dos dois ligados. O Luxemburgo usava muito esse centro de treinamento, né? Eu acho que é de José Roberto Guimarães. O Bebeto de Freitas faleceu, né? Eu acho que era do José Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira de vôlei feminino. E lá o Inter fez treinamentos. O Inter treinou em Atibaia. O Grêmio também, no tempo do Luxemburgo, eu acho que foi para lá em função desta relação que o Luxemburgo tinha lá com o local, com o dono do local. Então, esse é o momento no Brasil em que alguns times estão fazendo uma pré-temporada. E eu quero, Baldasso, aí sim, em função da excelência que é aquele centro de treinamento, se indicar Centro de Treinamento de Atibaia. Atibaia, maravilhoso para uma pré-temporada. Aliás, tu conhece lá, né, Baldasso? Eu já estive lá em algumas oportunidades, mas eu quero aqui deixar claro que lá estive escalado pelo coordenador de esportes da rádio que eu trabalhava. Eu não fui lá por conta própria. Se há alguma responsabilização a estabelecer aqui, que seja feito com quem era o coordenador de esportes da rádio que eu trabalhava e que me escalou em uma ou duas oportunidades para ir para Atibaia. Atibaia é aprazível, ela tem uma temperatura mais amena que o restante de São Paulo, muita natureza, e lá eu estive acompanhando em uma das oportunidades o Palmeiras, que estava lá com o Luxemburgo treinando e que ia enfrentar o Grêmio ou o Inter numa oportunidade próxima num jogo decisivo de Copa do Brasil. Então eu queria dizer para vocês, e queria dividir com vocês aqui, que eu já estive em Atibaia, mas que a culpa não foi minha, foi uma escala de trabalho. Tu está fazendo uma pequena ironia aí, e eu quero lembrar, só vamos falar sobre futebol nesta edição. Então, como o Kleber... Eu tenho outro assunto. O Kleber já deu o pitaco... Não, mas é que a questão de Atibaia, o centro de treinamento, eu preciso, antes do teu outro assunto, falar com o Júnior Maicá. Eu quero ver se ele vai entrar no clima. Olá. Não... Bom dia. Só me vem com futebol. Só futebol? Só. Tá bem. Não, o Clebinho citou o glorioso uniforme da Holanda, né? Aquela campanha histórica da Holanda, a Laranja Mecânica. Aquele time fantástico, né? Que é o berço do guardiolismo, né? O berço desse Barcelona, que ataca em bloco, que se movimenta por todo o campo. Então, fazer uma menção aí à gloriosa Laranja Mecânica, aquela seleção histórica, né? Da Holanda, comandada por Cruyff, para os amantes do futebol aí, do bom futebol. E eu ainda só sobre o futebol, queria dizer o seguinte, o Internacional, assim que lançou essa camiseta da Adidas, essa camiseta nova, que eu acho a mais bonita que eu já vi do Internacional, e a venda foi fantástica e continua sendo fantástica, mesmo em períodos de pandemia, havia uma crítica que a camisa do Inter, essa camisa não era um vermelho sangue, que ela puxava para o laranja, que ela tinha... Que ela acabava puxando um pouco para o laranja. Então, eu acho assim, não que laranja seja feio, eu não acho que seja feio, acho que é uma cor bonita,
Nós fizemos a referência à seleção holandesa. Mas eu discordo. Acho que é um vermelho diferente, não é um vermelho que brilha tanto, mas para a laranja está distante. Eu não estou me aguentando aqui. Tem essa ordem da direção para só falar sobre futebol, mas eu não estou me aguentando. Não estou. Até porque me envolve. Quem é que deu essa ordem aí, Silvio? Até porque... A direção do programa. Quem são esses? O Júnior Caio Ribeiro é o nome do diretor. Isso. Até porque esse negócio me envolve de alguma forma. Vou dizer uma coisa para vocês. Então, é o seguinte, eu não estou me aguentando. O Queiroz foi preso. Acho, aliás, uma grande injustiça, porque ele como grupo de risco, estava em confinamento. Ele estava lá, isolado, lá, cumprindo uma determinação das autoridades de saúde do mundo todo. Estava confinado. Mas foi preso. Ele foi e quem prendeu vai responder por isso, hein? Porque agora o cara está aí, envolvido com outras pessoas, esse tipo de coisa. Tomara que pelo menos fique de máscara o tempo todo. Mas hoje, quando surgiu a notícia, seguindo com a ironia, eu disse para Solange o seguinte: isso ainda vai terminar na nossa família. E não é que ele está sendo levado para Benfica? Mas querem me liquidar, mas não é possível isso, cara. Está aqui, ó. Queiroz chega ao presídio de Benfica, no Rio. Por que eu tenho que participar, ô Maicá, desse processo aí, cara? O que eu tenho a ver com isso? É um nome muito famoso, né, Silvio? É um nome muito famoso, só por isso. Mas não tem nada a ver, não. Tem que deixar claro aí que não tem nada a ver. O senhor é um profissional de currículo invejável e idôneo também. Não tem nada com funcionário fantasma, nunca pegou metade do salário de nenhum funcionário, nunca empregou funcionário fantasma. Tá tudo certo. Querem me prejudicar, Kleber? Silvio, depois eu quero fazer uma denúncia, uma pesquisa histórica, que eu descobri que o rei do futebol está relacionado com alguma coisa aí que não é muito legal. Benfica. Opa, mas... Queria dividir para vocês esse maravilhoso suco de laranja que eu estou tomando aqui. Delicioso. Eu não vou dizer a marca, porque eu não vou fazer propaganda da marca aqui. Ela não está me pagando nada, eu só faço propaganda para quem me paga. Então, mas é um suco de laranja delicioso que tem em todas as redes de supermercado. Saúde para todos vocês. O Brasil acordou com essa informação. O dia todo é tomado pelo acompanhamento, pelas matérias, como acontece agora em todas as emissoras de televisão, especialmente fechadas, que fazem esse trabalho de cobertura com a prisão de Fabrício Queiroz, hoje pela manhã em Atibaia. O que vai acontecer a partir de tudo isso? Aliás, foi preso na casa que pertence ao advogado do Eduardo Bolsonaro, do senador... Não, Eduardo não. Flávio Bolsonaro, né? Flávio. Do senador Flávio Bolsonaro. Olha, tem muita coisa para acontecer o dia todo em relação a isso. E de acordo com informações, Maicá, que forem entrando aqui, a gente já vai dando esse tipo de informação, porque agora ele já chegou no Rio de Janeiro, foi levado para o Rio e está sendo levado para o presídio de Benfica, lá no Rio de Janeiro. Ô, Kleber, qual é a informação, Kleber? De auxílio aí para o nosso amigo Júnior Caio Ribeiro, né? Para mostrar algumas fotos que eu busquei, né, nessa investigação que a gente está fazendo sobre possíveis laranjas que estiveram atuando a respeito do mundo. Aí temos uma, ó. Essa foto é importantíssima. Ela mostra o Lemir Martins, que é o grande repórter da Placar, né, o cara que fotografou a primeira capa da Placar. O Lemir Martins era muito chegado ao Pelé. Olha o que ele buscou lá, ó. Pelé de laranja. Ó. Bota para mim a foto que eu não estou vendo aí. Se puder botar para o nosso... Bota para todo mundo aí. Bota a tela do programa. Aqui, tá na transmissão aqui, né? Tá aqui. Tá aí, ó. E foi o Lemir que conseguiu fazer com que o Pelé usasse essa camiseta, não foi, Kleber? Essa é aquela história que eu contei, que a Confederação Holandesa de Futebol, a Associação Holandesa de Futebol estava completando 100 anos por volta daquela Copa de 74 lá. E aí pediram para o Lemir, que era muito chegado no Pelé, só a gente precisa de uma foto do Pelé vestindo a camiseta da Holanda. E o Pelé conseguiu fazer o rei do futebol vestir a camiseta da Holanda. Então o Pelé também é laranja. Mas isso foi antes ou depois ele tomar um tufo na Copa de 74 da laranja mecânica? Foi antes. Puta merda. Foi profético, Lemir. Vou te dizer uma coisa, chegou no Pelé. Onde é que vai parar isso aí? Já chegou em mim, já chegou no Pelé esse processo, cara. Eu não sei onde é que vai parar esse negócio aí.
Júnior Maicá, alguma coisa séria para falar nesse momento ou vai entrar na sacanagem? Não, eu tô acompanhando. Maicá está concentrado para a volta do Campeonato Carioca hoje. Concentração total, Flamengo e Bangu. Vai parar o país para ver essa festa do futebol. Importantíssimo, né? Muito importante esse jogo. 9h, sem transmissão de TV, com um hospital de campanha ao lado do estádio do Maracanã, né? Esse jogaço, Flamengo e Bangu. E... Eu vou ser profético aqui. Às 5 da tarde sai uma liminar da justiça impedindo esse jogo. Anotem o que eu estou dizendo. Não sei, Baldasso. Adoraria que fosse assim. Aliás, ontem uma nota da Rede Globo, né? Dizendo que não tem uma nota da Rede Globo para a Federação Carioca de Futebol, dizendo que naquele texto corporativo, né? Mas traduzindo isso, que não se tem segurança para o retorno das transmissões, porque, exceto o jogo do Flamengo, o resto dos jogos do Carioca são exclusividade da Rede Globo, e que a Rede Globo não garantindo presença das suas equipes, né, e transmissão dos jogos nesse retorno precipitado do Carioca. O Botafogo e o Fluminense afirmam que não vão jogar. O presidente do Botafogo deu hoje uma entrevista dizendo que a cada gol do Gabigol hoje à noite era uma pessoa morta. E não vai ceder o Engenhão para nenhum jogo do Carioca. Cara, isso é uma vergonha. E os jogadores do Fluminense fizeram um manifesto ontem, né? Ontem, nós, atletas do Fluminense, manifestamos o nosso desacordo com a decisão oficial de retorno do Campeonato Carioca. Ainda vivemos num cenário de muitas mortes diárias, tanto na cidade do Rio quanto em outras regiões do país. E por aí segue o manifesto dos jogadores do Fluminense contra o reinício do Campeonato Carioca. O Baldasso fez uma referência, não, eu acho que foi o Maicá que fez uma referência. Quer dizer, o reinício é no Maracanã, cara, um jogo no Flamengo. E na frente do Maracanã tem hospitais, se não me engano, 2 hospitais de campanha. Ali, na frente. Seguramente tem gente que está morrendo ali. E talvez durante o jogo possa ter alguém morrendo de Covid-19 nos hospitais ou num algum desses hospitais de campanha colocado bem em frente ao Maracanã. Cara, isso é de uma insensibilidade, de uma irresponsabilidade completa. Como pode um jogador de futebol entrar em campo, daqui a pouco até fazer um gol, daqui a pouco vibrar, botar para fora, porque isso faz parte do futebol, né? Tu bota toda a alegria para fora quando tu marca um gol, quando tu tá participando de um jogo de futebol. Mas vendo que ali, a cerca de 100, 200 metros, ali na frente do Maracanã, tem hospitais de campanha onde pode ter gente morrendo naquele momento. Mas sabe, Benfica, para tentar pegar um lado positivo da história aí, outras federações estão, me parece, agindo com bastante sensatez e responsabilidade. A Federação Mineira de Futebol ontem anunciou que vai ser no final de julho que volta o Campeonato Mineiro, já definiram uma data lá. O futebol de Santa Catarina volta no começo de julho, por ter uma situação razoavelmente controlada. E hoje à tarde, provavelmente, a definição de que o Campeonato Gaúcho retorna dia 2 de agosto. Não vai ser mais 19 de julho. A Secretaria de Esporte do Estado do Rio Grande do Sul está sugerindo a data de 2 de agosto. E a dupla Grenal, ao mesmo tempo em que entende que a data de 2 de agosto é razoável, quer que no dia 1º de julho tenha a liberação para fazer o treino a full, o treino completo, o treino com coletivo, com tudo, a partir do dia 1º de julho, para ter todo julho para treinar e voltar ao futebol no começo de agosto. O encaminhamento é esse de uma sugestão, tá? Porque de definitivo não vai ter nada, porque nós estamos entrando semana que vem no inverno, ou nessa semana no inverno aqui no Rio Grande do Sul, e a gente não faz ideia do que pode acontecer. Fala, Kleber. Pois é, mas 1 mês e meio é bastante tempo. É tempo para as autoridades retomarem o controle a respeito da pandemia. E aquela flexibilização que foi dada, né, e até as autoridades cedendo à pressão de empresários, de muitos grupos interessados em voltar a uma pseudo-vida normal,
fizeram com que as coisas fugissem do controle, né? Temos um número crescente aí de mortes, de casos, UTIs lotadas, então 1 mês e meio dá para retomar essa questão, né? Mesmo tomando medidas mais duras, né? Um remédio mais amargo, e dá inclusive para os clubes se programarem para fechar grupos, os clubes, por exemplo, que dispensaram seus jogadores, dá para fazer um grupo novo, né? Dentro da medida econômica que cada um tem nesse momento e fazer uma preparação física adequada para a volta do Gauchão. Acho que 2 de agosto é um prazo bem interessante, né? Bem estendido, que dá para fazer muita coisa, inclusive voltar a uma pseudo-tranquilidade que a gente tinha há, quem sabe, 1 mês atrás. Júnior Maicá. Pois é, Silvio, eu vi hoje no Twitter pela manhã uma informação da Rede Globo, né? Acho que pelo estilo aqui do gráfico é o Jornal da Globo, né? Que começa meia-noite, por ali na madrugada. Os números aqui, os dias, né? Que os países levaram para retornar o futebol após o pico de mortes por Covid. A Itália foi a que mais demorou para retornar, talvez o país mais atingido, né? O que mais sofreu com a Covid-19. A Itália demorou 76 dias para retornar com o futebol após o pico de mortes por Covid. A Espanha e o Reino Unido, 69 dias. Né? E o Rio de Janeiro, após o pico de mortes, o número de dias para o retorno do futebol foram 15. Então a Itália levou 76 dias, a Espanha e o Reino Unido 69, e o Rio de Janeiro 15 dias para voltar com o futebol após o pico de mortes. Por isso que eu acho que nós talvez tenhamos uma decisão judicial amparada em algum parecer de um infectologista para que não aconteça o jogo logo mais. Eu tenho a impressão que isso vai acontecer ainda. Eu não duvido. Enquanto isso, será que o Queiroz vai assistir o jogo? Acredito não que tem não. TV? Não tem TV, cara. Mas ele não pode ser levado lá como uma atração especial, uma coisa assim? O Bolsonaro e aí, daqui a pouco o Queiroz vai junto, parça. Mas que loucura isso, cara. Ironia, tudo ironia. Imagina esse encontro lá. Aliás, o Bolsonaro ia assinar ontem um decreto sobre a flexibilização para o retorno do futebol e deu uma pipocada, né? Ele não assinou. Ele deu uma segurada. Baldasso, essa MP, a medida provisória, foi publicada agora há pouco. Informação do teu amigo Rodrigo Capello, aqui no Twitter. É o seguinte... O Capello não avisou o Baldasso. Não é prejudicial ao Inter do Capello. Vamos acompanhar, então. Bombástica a medida provisória publicada por Jair Bolsonaro há pouco, com alterações na Lei Pelé a respeito de direitos de transmissão do futebol. Torcedores de todos os clubes podem aguardar profundas transformações no mercado. Daqui a pouquinho vem a matéria, diz ele aqui. Foi assinada realmente, né? Então a gente vai... Já estamos de olho aqui. Profundas alterações? O que seria isso? O tweet diz o seguinte... Vou repetir aqui. Bombástica medida provisória publicada por Jair Bolsonaro há pouco, com alterações na Lei Pelé a respeito de direitos de transmissão do futebol. Torcedores de todos... Acho que vão ferrar, Globo. Lógico. E é uma pressão também do Flamengo, né? O Flamengo conseguiu... o Lucas Weber aqui, nosso produtor, dizendo o seguinte, aparentemente o Flamengo conseguiu uma MP editada pelo Bolsonaro para ter direito a transmitir seus jogos. Ou seja, cai a exclusividade. Pelo jeito é isso aí mesmo, Baldasso. É uma invertida na Rede Globo, né? Que tem os direitos. Agora se explica melhor a ida do presidente do Flamengo para almoçar com o presidente Bolsonaro recentemente, e inclusive a presença do presidente do Flamengo ontem na posse do novo ministro das Comunicações. Ele estava sentado em uma das cadeiras digamos, da fileira central, onde estavam as principais autoridades, entre eles o presidente Jair Bolsonaro. Ali estava o presidente do Flamengo. A coisa começa a ficar mais clara. Bom, mas assim, claro, nós estamos sabendo, estamos diante da evidência de que é uma medida provisória assinada numa condição em que vai haver um benefício ao Flamengo que está retornando ao futebol. Mas vale para todo mundo, né? Vale para todo mundo. Será que os clubes estarão liberados a partir de agora para transmitir os seus jogos, fazer suas próprias transmissões, mesmo que tenham um contrato com a Rede Globo de televisão? Será que o Inter vai poder ter uma transmissão no YouTube dos seus jogos paralelo à transmissão da Rede Globo? Cara,
Isso aí, Maicá, pelo jeito vai ter desdobramento ao longo do dia. Sim, a gente tá. O pessoal já está apurando aqui. Estamos procurando mais informações, né? Esse tweet do Rodrigo Capello é de agora, 13 horas e 15 minutos, há 6 minutos atrás. Então a gente está procurando aí maiores informações ainda, mas é aquilo que a gente comentou ontem, né, Silvio? O Flamengo tem muita força nos bastidores, conseguiu o retorno do Campeonato Carioca, comemorou nas suas redes sociais ontem o retorno do Carioca, informando, a partir da meia-noite já colocou aqui, soltou aquele card clássico, né, de hoje tem jogo, hoje tem Mengão. Então existe realmente um alinhamento do Flamengo com o presidente Bolsonaro, e o Flamengo segue em litígio com a Rede Globo também. Teve uma segunda rodada de negociações agora pelas cotas, pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, e não houve acordo novamente entre Flamengo e Rede Globo. A gente lembra já que antes da parada da pandemia, os jogos do Flamengo não estavam sendo transmitidos, né, do Campeonato Carioca pela Rede Globo e o Premier Futebol Clube, que é o pay-per-view da Rede Globo, né, Sport TV, enfim. Então existe realmente um litígio, parece que há um alinhamento entre Bolsonaro e Flamengo, e a gente tem que ver, aconteceu algo assim na Argentina, né? A Cristina Kirchner tirou a exclusividade do futebol e o futebol começou a ser transmitido no canal público, né? Assim como é a TV Cultura aqui, enfim, o Canal Brasil, aquele outro canal, o Canal Brasil é o da TV Globo. Brasil. TV Brasil. TV perdão. Brasil. Isso. Então tem que ver vamos deixar quais claro são o seguinte. Para aqueles que de repente estão levantando uma bandeira da independência dos clubes, viva, meu clube é livre e tal, a maior verba que os clubes brasileiros ainda recebem é a da TV, tá? Ninguém está muito tirando o Flamengo, que vive uma situação específica, não pensem que Inter e Grêmio estão muito afim de brigar com a Rede Globo neste momento, não. Ao contrário, eles precisam da Rede Globo. Silvio, eu tô com a medida provisória aqui, sabe que tem um juridiquês ali, né? Mas eu vou ler para vocês, tá? Saiu agora a medida provisória de número 984, dia 18 de junho de 2020. Alterando a lei de março de 98, que institui normas gerais do desporto, tá? Enfim. Em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente à pandemia. Então é o seguinte, o presidente da República, no uso do uso da atribuição que lhe confere, adota a seguinte medida provisória com força de lei. Artigo 1, passa a vigorar com as seguintes alterações. Pertence à entidade de prática desportiva mandante, no caso hoje o Flamengo, né, que vai jogar em casa. Então, pertence à entidade de prática desportiva mandante o direito de arena sobre o espetáculo desportivo, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, transmissão, retransmissão ou reprodução de imagens por qualquer meio ou processo do espetáculo desportivo. O ideal seria se a gente tivesse a lei anterior. Ela já não previa isso aí? Que não, pertence ao clube todos os donos? Todas as ações? Uma das interpretações é o seguinte, a medida provisória publicada pelo presidente autoriza ao mandante o direito de transmissão, retransmissão ou reprodução. Muda tudo no futebol brasileiro, o jogo do Flamengo hoje será isso não transmitido. Tinha lá em 98. A realidade até então é que o direito de transmissão era de quem comprava o direito de transmissão. E tem a segunda medida, o segundo artigo é o seguinte, serão distribuídos em partes iguais aos atletas profissionais participantes do espetáculo 5% da receita proveniente da exploração de direitos desportivos audiovisuais, como pagamento de natureza civil, exceto se houver disposição em contrário constante da Convenção Coletiva de Trabalho. Sim, os clubes podem vender para patrocinadores. Os clubes podem comercializar a publicidade das suas transmissões. É isso. Mas eu quero saber se, paralelo a isso... Tem mais aqui, Baldassi. Essa é uma decisão só emergencial? Só para durante a pandemia? Ou nós estamos definitivamente mudando a Lei Pelé, depois de 22 anos? Essa medida provisória entra nesse estado de emergência, né? A MP, lá no início, né, no título dela, em razão da emergência de saúde, por conta da pandemia de Covid, aí tem essa alteração. Tem outro artigo aqui, é o seguinte, na hipótese de eventos desportivos sem definição do mando de jogo, a captação, fixação, enfim, dependerá da anuência de ambas as entidades. Até 31 de dezembro de 2020, o período de vigência mínima do contrato de trabalho do atleta profissional
será de 30 dias, enfim, ficam revogadas algumas coisas, medida provisória entra em vigor agora. Uma das interpretações é a seguinte, aqui, ó, pelo que a gente está entendendo aqui, o Bolsonaro tirou a exclusividade, ele deu ao mandante do jogo o direito de comercializar, de transmitir, de fazer uma transmissão do seu jogo. Ou Assim, seja, quando, por exemplo, a Globo tem... Eu não sei como é que fica quando uma empresa como a Globo tem o direito. É isso que não está claro ainda. Mas, pelo que eu estou entendendo aqui, meu parco entendimento legal, é que os clubes, quando jogam em casa, podem transmitir os seus jogos. Ou seja, num campeonato, em todos os jogos, o clube mandante poderia vender o direito de transmissão. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é meu sonho, tá? Meu sonho. Meu sonho é um dia o Internacional não depender mais de verba da TV, poder transmitir os seus jogos com a sua equipe, vender a publicidade, ou seja, a publicidade não iria mais para a Globo repassar uma beira para o Inter. O Inter receberia direto a publicidade da empresa que está patrocinando. Esse é o meu sonho. Eu só acho que nós talvez estejamos ainda numa condição prematura para a realização desse sonho, por alguns motivos. Primeiro, é o seguinte, né? Não esqueço que a internet no Brasil ainda é cara, as pessoas dependem de pacote de dados e ruim. A internet no Brasil é ruim. Tu vai transmitir um jogo nas redes sociais e as pessoas vão ter dificuldade para receber o sinal com qualidade em casa. E a outra questão é essa que o Maicá está levantando. Esse caso dos clubes poderem ter o direito de vender os seus jogos e fazer as suas transmissões se dá quando não há nenhum contrato com uma rede de TV de exclusividade, ou mesmo tendo um contrato com uma rede de TV, o clube tem essa possibilidade? Eu acho que essa medida provisória autoriza o clube a transmitir o seu jogo mesmo com o contrato. Porque se não tiver contrato, ele já pode transmitir. Né? Se não tem contrato, como é o caso do Flamengo, ele pode transmitir. Eu acho que a questão aqui é a seguinte: o Flamengo hoje joga contra um time que tem contrato. Né? Que foi mais ou menos o que aconteceu no passado com os clubes que assinaram com o Esporte Interativo e clubes que assinaram com a Globo. Tinha uma... Tá, mas, Maicá, eu vou te dizer uma coisa. Isso aí morreu o pay-per-view. Acabou o pay-per-view. Quem vai assinar? Quem vai pagar para o pay-per-view se os jogos do time tu vai conseguir ver todos dentro do Beira-Rio? Tem mais uma interpretação aqui dessa medida provisória, que é o seguinte, ó, os próprios clubes poderão fazer streaming da partida sem vínculo com canais esportivos. A MP dá direitos de transmissões das partidas para os clubes de futebol. Cada um cai como uma luva para a situação Flamengo e Globo, que não chegaram ao acordo. Muda toda a lógica de negociação nos direitos de transmissão, é praticamente cada um por si. Maicá, tu matou a charada, Maicá. Tu matou a charada. É evidente que nós estamos falando de uma liberação mesmo tendo contrato com uma rede de televisão. Porque se não tiver o contrato com a rede de televisão, é óbvio que o clube tem o direito de transmitir, né? Nós estamos falando de ter um contrato concomitante com uma rede de televisão e poder, mesmo assim, transmitir os seus jogos dentro da tua casa. Pois é, porque o Flamengo é o único clube do Campeonato Carioca que não tem contrato com a Rede Globo. Né? Todos os outros estão recebendo cotas, então estão dentro das transmissões de TV aberta e fechada, menos o Flamengo. Hoje o Flamengo é mandante, joga contra o Bangu. Então, pelo que a gente está descobrindo da MP aqui, é que o Flamengo, mesmo jogando contra um clube que tem contrato com a Rede Globo, ele tem o direito de transmitir o jogo dele. Perfeito. É mais ou menos perfeito, isso. Entendi. Por aí, isso aí. O cara que joga em casa tem controle total sobre o seu jogo. Estamos diante de uma revolução, Benfica. Estamos diante de uma revolução. É uma ideia diferente, é um novo conceito e libera os clubes para uma nova realidade, talvez de independência. A gente perdeu... Ser mais exclusivamente dependente das verbas de televisão. A gente perdeu o Silvio um pouquinho, travou Voltou. Kleber, voltou. Júnior Maicá, Silvio. Fabiano Baldasso. Silvio. Qual é a situação de momento? Silvio, a situação é que tu está congelado na tela. Tá nos ouvindo, Silvio? Tá difícil a comunicação com o Silvio. Vamos Fala, Kleber. Silvio, tá nos ouvindo?
O engraçado é que o Benfica está com uma tela congelada que parece que ele está prestando atenção no que a gente Exato. está dizendo. Olha ali, ó. Exatamente. Tem que cortar o áudio do Silvio por enquanto aí, porque deu algum piquezinho de internet lá. Não, mas corte. o Kleber, eu não sei o que te parece, mas é algo histórico. É algo histórico. Mas eu não sei se isso aí é o interesse da maioria dos clubes, né? Estou ouvindo, sim. Tá ouvindo, Vocês Silvio? estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo, Silvio. E vocês estão me ouvindo? Agora sim, Sim. agora perfeitamente. Oi! Fala, meu velho. Estamos te ouvindo, Silvio. Não estamos mais. Vai, Kleber. Pois é, Baldasso, eu acho... Cara, impressionante isso. Ô, Maiká, Silvio, tá nos ouvindo bem vocês agora? estão me ouvindo, não? Estamos te ouvindo, mas Agora sim, mas a tua imagem está congelada. estamos com um delay aqui. Eu acho que o Silvio não está nos ouvindo. Eu também acho que não. Kleber, você tava falando. Eu acho que essa medida aí, ela é extremamente positiva para os interesses do Flamengo, que está se tornando uma república independente. Eu acho que o Campeonato Carioca é uma prova disso. A pressão do Flamengo, o lobby que ele fez com o apoio, atendendo até uma ideia do governo Bolsonaro de voltar com o futebol o mais rápido possível. Acho que o Flamengo tem seus interesses atendidos, né? O Flamengo tem força para levar essa questão adiante, né? Porque é o clube do momento, né? E tá pensando só nele, só no próprio umbigo, né? O resto dos times vai ter que se virar. Eu acho que isso enfraquece, né, a questão financeira e comercial dos clubes em relação ao televisionamento, que durante muito tempo foi, né, a grande fonte de renda dos clubes brasileiros. É bom para o Flamengo, mas é ruim para o Campeonato Brasileiro, para os clubes restantes do Campeonato Brasileiro. E outro time que eu acho que está se interessando muito por esse assunto é o Atlético Paranaense, que sempre quis fazer uma negociação independente. O Atlético Paranaense sempre foi o clube que ponteava qualquer possibilidade de rebelião contra os veículos de televisão há muito tempo. Certamente o Atlético Paranaense se interessa muito por esse assunto. Teve uma vez que o Atlético Paranaense peitou e transmitiu um jogo dele no YouTube, clássico, inclusive, não foi? O jogo contra o Curitiba. Também. Tem mais... Eu tô procurando aqui... Tô procurando uma galera no Twitter aqui que comenta sempre sobre futebol, que entende desses detalhes, né? E é o seguinte, ó, eu tô procurando aqui e tem mais algumas interpretações que é o seguinte, não dá para anular a Lei Pelé com medida provisória. A questão só poderia ser regulada com projeto de lei, certamente passando por comissões da Câmara e Senado. A tramitação é lenta e após a pandemia, a tramitação seria lenta e somente ocorreria após a pandemia. Se a medida provisória não for devolvida, deve cair em poucos dias na justiça. Tá? A MP maluca, estão chamando de MP maluca, é ótima para o torcedor. Excelente para a televisão. A Turner deve estar sorrindo de orelha a orelha e péssima para os clubes. Por que pagar milhões a todos os clubes se eu posso dar R$10 na mão do time pequeno que é mandante e garantir um jogo contra um time grande? Isso nos estaduais, né? E aí tem o seguinte, ó. A lei como era? A TNT, por exemplo, né, que assinou ano passado com Santos, Inter, alguns clubes, só podia exibir jogos entre 2 clubes com contrato, que é aquilo que eu estava citando anteriormente. A TNT só podia exibir jogos entre 2 clubes com contrato. Foram apenas 42 em 2019. Agora, com a medida provisória, a TNT pode exibir todos os jogos que seus clubes são mandantes. Ou seja, 19 do Santos, 19 do Inter, 19 do Bahia. Isso em termos de campeonato brasileiro, né? Então é basicamente isso. O clube que manda o clube que joga em casa pode transmitir o seu jogo da maneira como quiser. E isso independente de um contrato de exclusividade que o adversário tenha. Ô, Maiká? Oi! Mau momento, hein? Mau momento para Turner sair de cena, hein? Olha só, eu estava acompanhando vocês todos pela televisão. Eu estava congelado, mas na televisão estava normal e eu estava acompanhando tudo sobre o que o Baldasso falou, que é revolucionário realmente o que está acontecendo, tudo aquilo que vocês estavam discutindo. E em determinado momento o Baldasso falou sobre como é que fica o pay-per-view. Como é que vai ficar o pay-per-view, né? O pay-per-view acaba, né? O pay-per-view acaba. Pois é, cara. Não tem necessidade do pay-per-view. Ô, Maiká, será que isso vai ser imediato? Será que vai naturalmente acabar? Isso é uma fonte de arrecadação das televisões, da Globo, por exemplo, enorme.
Cara, eu tô tentando imaginar os próximos passos e a repercussão disto. Aliás, uma repercussão seguramente tão forte hoje, incrivelmente, quanto a da prisão do Queiroz, hein? Essa sequência, eu esqueci de... Faltou dar o crédito aqui, é do Vinícius Sacramento, que é jornalista. E ele... a interpretação dele é essa, né? E é mais ou menos por aí. Isso aqui não é nada bom para os clubes, na verdade, na questão financeira, né? Claro que clubes com grande barganha, por exemplo, como o Flamengo, podem lucrar com isso, vender por valores... Parei. Tu entende que não é nada bom para os clubes? Na minha opinião, financeiramente, não é bom para os clubes, entendeu? Por que acontece? Eles ganham muito. É bom para os grandes. É bom para alguns grandes também, né, Kleber? Para alguns por grandes. exemplo, Quem tá por cima da onda. O Flamengo é o caso desse, né? O Palmeiras, quem sabe. Mas para pegar os outros times que têm uma cota interessante, como Goiás, Bahia, esses times vão ter um faturamento muito menor. E assim. Mas assim, ó, se nós chegarmos, Maiká, a maturidade no Brasil, eu acho que também a gente não pode abandonar essa ideia, porque eu acho que essa é a ideia ideal. A gente tem uma internet melhor no Brasil, tem uma internet mais barata, e os clubes não dependendo das verbas de TV, desse intermediário, desse atravessador, porque a TV ela é uma atravessadora. Mas TV, ela paga. ela recebia Mas Baldasso, as verbas. Ela paga caro por isso. Não, tá bem, mas é que assim, como é que começou isso? Isso aí começou que a única maneira que existia das pessoas verem um jogo do seu time em casa era a TV passando. Hoje não é mais. Os clubes precisavam da TV para as pessoas em suas casas receberem os jogos. Hoje não precisa mais. Hoje os clubes podem fazer isso sozinho. Os clubes podem vender a publicidade e fazer sozinho. O problema é que a TV, que virou um atravessador no meio desse processo, ainda é quem mais paga os clubes. Mas nós não podemos abandonar essa ideia de independência, porque ela seria o ideal para o futuro. Eu concordo com o Kleber, ainda não é. Ainda não dá. Não dá para tu jogar a TV para o alto agora e resolver fazer tudo sozinho. Mas o amadurecimento disso me interessa, gente. Me interessa. Pois é, cara. Olha, realmente vai ter muita discussão em cima disso aí, né? Eu acho... Silvio, desculpa... Esse anúncio, em princípio, da parte do governo Bolsonaro, da parte do governo da União, foi uma forma de beneficiar os clubes. Sim. Em tese. Ou só beneficiar diretamente grandes clubes, alguns dos grandes clubes. Porque, pelo raciocínio de vocês, não são todos que serão beneficiados. Quer dizer, mas, como Silvio, é que vai ser isso num futuro imediato? Mas houve discussão sobre esse assunto? A gente não ouviu discussão sobre esse assunto. Não. Então é uma medida provisória com foco no imediato, no agora, né? E o grande beneficiado disso é o Flamengo, né? Essa medida provisória Gente, vamos combinar o seguinte. Essa medida provisória é mais um adendo da briga do governo Bolsonaro com a Rede Globo de televisão. A Rede Globo estabeleceu um boicote ao jogo do Flamengo e o presidente da República deu uma chapuletada no boicote, liberando o Flamengo para transmitir o jogo. Perfeito. Se houve alguma discussão... Mas eu vou dar um outro ponto de vista para vocês, tá? A Globo paga a maior cota de TV para Flamengo e Corinthians, tá ok? Hoje, a Globo não precisa mais pagar pro Flamengo. Ela pode transmitir metade dos jogos do Flamengo fora de casa, pagando menos para os adversários dele. Entendeu? Então, não financeiramente, é prejudicial para os clubes, porque hoje a Globo, por mais que a gente possa discutir questão de calendário, se é bom ou ruim essa negociação que os clubes têm com a Globo, é ela quem paga uma das maiores receitas aos clubes, não é? Que são as cotas de TV, referentes a Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a estaduais. Hoje, a Globo, os clubes com esse contrato, e o clube que aceitar passar a fazer uma transmissão só dele, ele vai ter que trabalhar muito para conseguir cotas de patrocínio para suas transmissões em casa, que são metade dos jogos. Os clubes perdem metade da cota.
No Campeonato Brasileiro, por exemplo. Olha, Não, tá bem, mas se tu tivesse, mas o Maicá, se tu tivesse internet boa e boa transmissão, tu vende com facilidade. Mas não, Tu acha chega. tu acha que o Flamengo vai ter dificuldade para vender uma transmissão sua na internet que vai ter 5, 6 milhões de pessoas assistindo cada jogo? Não, eu acho que o Flamengo não vai ter dificuldade em vender essa transmissão. Eu acho que a dificuldade vai ser em bater os valores que ele recebe da TV. Por exemplo, no Mas campeonato. a TV paga 20% do que ela recebe dos patrocinadores pro clube, não mais do que Tá isso. bem, mas esse é dinheiro muito. vai vir direto, Maicá. Vai vir direto. Não, talvez não, Baldasso. Talvez não, porque cada clube vai ter o seu patrocinador. Então, por exemplo, o Flamengo ganha o quê da Globo? 120 milhões por ano? Não é isso? No Campeonato Brasileiro... Sim, tu acha campeonato... o que é mais interessante para a Brahma? A Brahma é mais interessante para a Brahma pagar R$1 milhão para a Globo, para ela pagar uma beira para os jogadores, ou pagar 600 mil direto para o Flamengo, para a transmissão do Flamengo? Mas... É melhor para o Flamengo, é melhor para a Brahma e a Globo que se ferre. Não, mas Baldasso... Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Ô, Maicá, isso aí vai ter muito desdobramento. Eu não sei não se essa medida provisória ela não foi assinada em cima de emoção, e em cima de tratativa apenas com o Flamengo, vendo apenas o lado do Flamengo, porque vai ter muito debate, vai vir muita informação em cima disso. Se é isto, como o Maicá está colocando, a Rede Globo daqui a pouco, que em tese seria prejudicada, não faz contrato com nenhum clube, a não ser com o dono, com o mandante do jogo, quer dizer, jogo a jogo com o mandante do jogo para poder transmitir aquela partida, e isso pode até envolver o Flamengo. Se o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense, a Globo naquele jogo faz o contrato com o Atlético Paranaense e transmite o jogo, e o Flamengo estará lá, sendo transmitido pela Rede Globo, coisa que não acontece hoje em nenhum lugar. Silvio, então, olha, eu acho que vai ter muito debate em cima disso, hein? Os clubes ganham cotas no Campeonato Brasileiro em cima dos 38 jogos, né? Hoje, com essa MP, se eles resolverem romper com a Globo, eles vão ter só 19 jogos para vender. Metade dos jogos eles perdem. O Flamengo não pode vender a transmissão dele num jogo como visitante. Não, financeiramente, essa MP não é viável para os clubes. Entendeu? Por mais que seja uma coisa libertária, eu concordo que talvez os clubes tenham que ter mais controle sobre suas transmissões, sobre seus jogos. Financeiramente, é um desastre para os clubes. Pega o Grêmio e o Inter, por exemplo, ou times de fora do eixo, entendeu? O Grêmio, Inter, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Esse cara vai ter que bater na porta do patrocinador para vender metade de um produto. Entendeu? Não, mas o Maicá, assim, ó, vamos pegar o outro lado também. Vamos por assim, ó. Vamos por assim, Baldasso. Vamos supor que o bairrista patrocine Grêmio e Inter, tá? Eu vou lá, ó, é tanto e tanto, eu quero o meu patrocínio Grêmio e Inter. Eles não vão poder exibir minha marca no jogo fora. Tu entende? Tá, mas patrocina para os jogos em casa. Tá ótimo, metade dos jogos no Maracanã. Sim, só que o problema... No Maracanã, tá ok, só que como é que tu vai bater o valor que tu recebe da Globo? Se os clubes já, com as cotas de TV, já sofrem. Cara, a Globo... Gente, Maicá, é uma questão quase matemática, Maicá. A Globo recebe um valor de patrocínio e repassa uma parte para os clubes. Se vier direto do patrocinador para os clubes, tu tira o atravessador do meio e tu ganha mais. Só que tu tem que ter uma qualidade de transmissão, que hoje não tem, a internet chega com 1 minuto de atraso, aquela coisa toda. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, a Globo não está fazendo nenhum favor, tá? O futebol é o que mantém viva a TV aberta. A TV aberta está morrendo. O futebol que mantém vivo. Outra coisa, aqui no Rio Grande do Sul, vocês sabem qual é a situação, né? A RBS TV, ela comprou o gauchão desse ano, não sei o ano que vem, e no outro não vai dar, porque não dá mais retorno. Então, daqui a pouco não vai ter mais verba de TV para Campeonato Gaúcho, por exemplo, que é a subsistência de muitos clubes. Então tem que se preparar para isso também. A primeira e imediata questão, com tudo isso, com essa medida provisória, Kleber, é a seguinte: objetivamente a Globo está perdendo? Eu acho que está perdendo. Que é a ideia. Está perdendo. Eu acho que esse é o fundo da medida provisória, né? Essa queda de braço, o Flamengo abraçou a causa do Bolsonaro e o Bolsonaro dá o troco para o Flamengo. Sim, mas e se o Flamengo vai jogar com um determinado time e a Globo não transmite jogo do Flamengo sob hipótese nenhuma, aí a Globo vai lá e negocia com aquele time a transmissão daquele jogo. Por consequência, não pode, não pode. O Flamengo pode não aceitar, é a sua imagem. Não adianta ter um Flamengo e Bahia
na Fonte Nova e a Globo ter contrato com o Bahia, o Flamengo é parte da transmissão. eu O Flamengo pode dizer, não, a minha imagem tu não vai usar. Não, aí que tá. Ah, vai cá. A MP permite tu transmitir o jogo em casa peremptoriamente. Aí é que tá a chave da questão. O Grêmio A pode negociação é com o mandante. outras- A negociação é com o mandante. O Grêmio pode ir jogar. isso. O Grêmio vai jogar com o Flamengo no Maracanã como visitante, o Grêmio não ganha nada. O jogo é do Flamengo, ele faz o que ele quer com o jogo. Perfeito. Não, tudo bem, mas perfeito. Aí é entre os clubes. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a Rede Globo de televisão não pode transmitir um jogo do Flamengo, seja em casa ou fora, se ela não tiver um acordo financeiro com o Flamengo, gente. Ela não pode transmitir o Flamengo com o Bahia porque ela tem um acordo com o Bahia. Mas a medida provisória não abre a possibilidade da televisão fazer jogo a jogo com o mandante Claro. contrato? Mas o visitante vai ter a Ali adiante? sua imagem exposta também. Vai ter a imagem exposta, mas não vai ter transmissão. O Bahia na Não. Fonte Nova é a marca do Flamengo que está lá. Se a Globo Baldasso. não está pagando para o Flamengo pode não deixar. Baldasso, Não, aí que tá, Baldasso, a MP permite. Isso pode terminar nos tribunais, mas me parece que a medida provisória está que é força de lei, evidente que ela tem que passar pelo Congresso Nacional, né? Aí é outro assunto, mas a medida provisória, em princípio, Júnior Maicá, permite isso? Sim, ou não? Ou estou enganado pelo que eu entendi? Pela interpretação que está todo mundo tendo, Silvio, é que o jogo em casa, o mandante do jogo, ele faz o que ele quer com o jogo. Eu não sei como é que fica essa relação, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo, tá? O Flamengo, que é a grande questão desse negócio, que não tem contrato com a Globo, contra o Inter, tá? O Inter tem um contrato com a Turner, que era do Esporte Interativo, que é TNT. Vamos supor que começou o Campeonato Brasileiro. Hoje nós teríamos um Flamengo e Inter no Maracanã. A MP permite que o Flamengo transmita o jogo sem nenhuma vírgula do Inter. Tu entendeu? Essa MP diz o seguinte, ó, o Inter vai jogar, ele não ganha, a não ser os 5% ali que tem um dispositivo ali que é 5% para os atletas envolvidos, né? Deve ser a questão do direito de imagem. Agora, a transmissão, o Flamengo, vamos lá, o Flamengo vendeu hoje um pacote dos seus jogos em casa para Amazon, para Apple, para BMW, enfim. Ele ganha R$1 bilhão de receita. Nos jogos em casa, nada vai para o Inter, a não ser essa porcentagem para os mas se o jogos. jogo é no Beira-Rio... Tá, mas se o jogo é no Beira-Rio... Aí é mando do Inter. Aí se o Inter conseguir... Mas se o Inter, no seu jogo, que é mando dele, Sim. negocia com a Globo a transmissão? Aí, pelo jeito, a Globo transmite. Pelo jeito é isso. Não, o Flamengo não deixa, Maicá. Isso aí tu derruba em qualquer tribunal. Independente de não ter contrato com o Flamengo, mas é medida provisória, Baldasso. Tá mudando essa lei, que acho até que vai cair no Congresso, hein? Acho até que vai cair no Congresso. Ela é muito complexa pelo modo como está sendo colocado. Pois é. Fica, isso aí põe complexo nisso. Aí o Bahia, sei lá, pega um clube, sobe o América Mineiro para a Série A. O América Mineiro não consegue vender patrocínio das suas transmissões. Aí ele vai jogar de graça, dando a sua imagem do seu clube de graça para todo mundo. O Flamengo, quando joga no Maracanã, ele não está jogando com o vento, ele está jogando contra alguém. Esse alguém faz parte do espetáculo. É que aí entra o outro detalhe que vocês estavam falando sobre nem todos os grandes poderão ser beneficiados. Alguns grandes, por exemplo. Claro. Mas há esta questão, assim, ó, que me parece muito clara, em princípio, nessa medida provisória. Por isso é que eu disse que a gente vai passar o dia e os dias debatendo, discutindo isso aí, cada ponto desta questão, desta medida provisória. Mas me parece claro, porque por aquilo que está dizendo o Maicá, que o clube mandante do jogo pode negociar da maneira que quiser a transmissão daquele jogo e com quem quiser. Este com quem quiser passa necessariamente por um acordo com televisão? Então, porque se passar o acordo pela televisão, o clube mandante pode colocar esse jogo independente do Flamengo ter ou não acordo com a Rede Globo. Silvio, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou agora com a Band, lá do Rio, e ele explicou algumas coisas aqui, ó. Primeiro, está muito claro o alinhamento dele com o Bolsonaro, né? Não que a gente suspeitasse disso, mas enfim, o presidente está alinhado com o Flamengo, ó. Abre aspas aqui para o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O Flamengo não assinou o contrato de televisionamento com a Rede Globo, que detém o direito com os outros. Para transmitir para o público, negociamos fazer isso com a mídia digital. Nós transmitimos o jogo pela Flá TV
e passamos pela mídia digital deles. Conversamos com o presidente Bolsonaro e ele perguntou se o futebol iria voltar. E eu disse que sim, enfim, e ele perguntou, e o televisionamento? Os 2 clubes precisam aprovar para que um jogo possa ser transmitido, que é como acontece hoje, né? Como acontece hoje. Tá, mas e o Bangu recebe grana da Globo, cara? Calma que eu vou terminar, só um pouquinho. O Flamengo tem direito dos seus jogos, mas não consegue comercializar, por ser a única pessoa que ele pode negociar é com a Globo. Tu entende? Como a Globo tinha o contrato com os outros, não tinha como o Flamengo não podia negociar com ninguém. E não podia transmitir, só pelas mídias digitais dele, mas sem faturar. Então aí fica assim, o Flamengo é obrigado a negociar com ela e ninguém vê os jogos. Essa é a reclamação do Landim. Expliquei isso para o presidente e como acontece em outros países, que o clube mandante tem direito de transmissão dos jogos. Aí já não sei se é uma informação verídica ou não. O mandante é o Bangu. Se ele vendeu o direito, esse alguém tem o direito de transmitir. Quando o Flamengo for mandante, ele pode vender para qualquer um. Se fizer a modificação e não só para aquele... Enfim, ele estava falando, né? É uma aspas literal. Ele disse que o presidente disse que ia agir rapidamente e publicou no Diário Oficial a medida estabelecendo o direito de imagem de um clube que é mandante do jogo. A televisão está livre para passar Bangu e Flamengo. Só não vai passar se não quiser. E o Flamengo terá... Quando o Bangu for mandante, né? E o Flamengo terá o direito de transmitir o jogo contra o Boa Vista no final de semana, porque terá o mando de campo. É que assim, ó, o jogo hoje é no Maracanã, mas o mando é do Bangu, tá? É por isso. Então, é isso que ele está dizendo agora. Sim. A televisão está livre para transmitir Bangu e Flamengo hoje, só não vai passar se não quiser. E o Flamengo terá o direito de transmitir o jogo contra o Boa Vista no final de semana, porque será o mandante. O Flamengo vai transmitir na Flá TV e pode negociar com qualquer empresa, inclusive a empresa, a Rede Globo, que negociou com todas as outras. Então, Baldasso, não fica ao menos subtendido, e vai ter muito debate, de que o time mandante, mesmo que o adversário seja o Flamengo, ele pode negociar com a televisão, com a Globo, por exemplo, e a Globo transmite o jogo com a participação do Flamengo? Não, isso aí dá muito pano para manga, cara. Muito pano para manga. O time visitante, ele faz parte do espetáculo. Daqui a pouco tu participa de uma competição que a tua presença na competição, jogando, tá rendendo dinheiro para um monte de gente, tu não tá ganhando nada. Tem muito pano para manga aí. Agora, a Globo vai transmitir o jogo de hoje? Porque a Globo pode transmitir o jogo de hoje. Porque o mandante é o Bangu. Mas ela não... Não, mas só um pouquinho. Mas essa medida provisória está em vigor ou ainda precisa de aprovação? Não está, né? Eu acho, Kleber, que saindo no Diário Oficial da União, ela entra em vigor. Ela ainda passa, é bom que se diga de novo, ela tem que passar pelo Congresso Nacional. Mas enquanto não passa pelo Congresso Nacional, e se o Congresso não aprovar essa medida, ela cai, mas enquanto não passa, não é analisada lá, ela entra em vigor e pode ser executada. Tá bom. Aí tem um detalhe, né? A Globo, por enquanto, não está transmitindo. Ia voltar a transmitir o Globo Esporte, mas não está transmitindo porque acha que o Campeonato Carioca corre risco de ser paralisado. Então, acho que a ideia de transmitir o jogo hoje também não vai se confirmar. Aí entra o outro detalhe, aquele o outro detalhe, aquele que o Baldasso estava dizendo, que daqui a pouco entra uma liminar aí impedindo a realização do jogo. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, vai ter muito debate. Por isso que eu fiz lá atrás a pergunta se esta medida provisória prejudica completamente a Rede Globo. Como assim? Se a medida indica que alguns jogos do Flamengo podem ser transmitidos pela televisão, ao contrário do que acontece hoje? Nós temos uma questão aí que vai ser ainda muito debatida. Ela vai mudar em alguns dos seus aspectos, hein? Estou com uma matéria aqui do jornal O Dia, né, do Rio de Janeiro, sobre essa medida provisória. Enfim, a foto que ilustra a matéria é o presidente do Flamengo com o Bolsonaro com a camisa do Flamengo, mais uns representantes do clube, né? A matéria diz basicamente o que a gente vem dizendo já. A MP dá direito aos clubes mandantes, né, de transmitir cada partida de futebol como mandante. Com isso, a partida de hoje, entre Flamengo e Bangu, poderá ser transmitida pela Globo, já que o mando é do Bangu e o clube possui contrato com a emissora. Aí o Landim falou mais aqui no Donos da Bola. Recebi a notícia que o Bolsonaro acabou de publicar no Diário Oficial,
uma medida estabelecendo que o direito de imagem de um clube é do mandante. Uma boa notícia para os torcedores é o seguinte: a rede de televisão, a Rede Globo, que detém direitos do Bangu e de todos os demais clubes, está liberada para transmitir o jogo, que é o que eu li antes, né? Ela só não vai transmitir se não quiser, assim como o Flamengo vai transmitir no final de semana. O decreto pode trazer benefícios ao Flamengo. Desde o início do ano, o clube não chegou a um acordo com a Rede Globo pelos direitos de transmissão e recentemente manifestou o desejo de transmitir seus jogos pelo seu canal oficial no YouTube, o que não era possível em razão dos outros clubes terem acordo com a emissora. Vocês lembram que ano passado a gente teve jogos do Brasileirão sem TV? Que eram clubes envolvidos clubes com contrato com a Globo e clubes com contrato com o Esporte Interativo. A gente teve um jogo do Inter, se não me engano. Palmeiras, Bahia, Atlético Paranaense, Inter, Santos. O Inter teve um jogo que não teve transmissão. Essa MP acaba com isso e dá o direito do cara não só transmitir, como comercializar, né, esses jogos. O mais surrealista de tudo isso é que essa medida provisória, que é uma ferramenta importante para qualquer governo, essa medida provisória, ela só foi debatida pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente do Flamengo. Ela sai a partir de uma decisão dos dois, que conversaram bastante nesses últimos tempos. E os outros clubes, como é que estão? Qual vai ser a repercussão entre os clubes? Será que eles vão aceitar pacificamente, se dobrando ao Flamengo, como se tivesse no Flamengo um representante no Palácio do Planalto discutindo com o governo federal? E que interessante isso, né? Bem no dia em que o Queiroz é preso, a gente tem um assunto que desvia toda a atenção. A gente disse que não ia falar de outra coisa que não fosse futebol. Acho que o Bolsonaro atingiu, né? Kleber, eu fui profético quando eu fiz modéstia à parte, quando eu fiz a brincadeira no início do programa, né? De que nós só iríamos falar sobre futebol. Ô, Baldasso, nós só falamos sobre futebol. O governo foi talentoso. Deixou para divulgar hoje, Maiká. Pois é, e é mais uma prova de desunião dos clubes, né? A gente não tô aqui levantando bandeira para a Rede Globo, para isso. Acho que os clubes podem e devem negociar melhor seus contratos. Concorrência não é algo muito bom, não é ruim. Só que dessa maneira abrupta, como está sendo feita, eu não concordo muito. Eu acho que vai ficar meio confuso isso tudo, fica meio bagunçado. Acredito que essa MP nem vá adiante também, ela precisa, né, tem um trâmite legal, né? Ela precisa passar pelo Congresso, enfim. Tem que ver se ela vai... Diga, Silvio. Maiká, hoje vai ser um dia de manifestações dos clubes. Quero ouvir o Corinthians, quero ouvir o São Paulo, quero ouvir o Fluminense, quero ouvir o Botafogo, quero ouvir o Grêmio, quero ouvir o Internacional a respeito disso. Porque até então, eles são apenas marionetes nesse processo. Sai uma medida provisória extremamente importante, ao menos entre aspas, e que envolve todos os clubes. Aí a gente está falando dos grandes clubes, mas envolve todos os clubes do Brasil, mas só foi uma medida provisória negociada pelo presidente da República e pelo presidente do Flamengo. Isso é surrealista demais, cara. Outra coisa, né, gente? Não esqueçamos que o Internacional está em litígio com a Turner e, em princípio, neste momento, o Internacional não transmitiria os jogos do Brasileiro em TV fechada. Não tinha acordo com ninguém. Daqui a pouco tá aí uma possibilidade. A gente está em cima da hora, Silvio. Ironia do destino. A gente está em cima da hora aqui. Tô no perfil do André Kampf, né, jornalista, e ele também é advogado, né, advogado do esporte. Ele tuitou aqui: revolução jurídica no negócio do futebol. A medida provisória é idêntica ao projeto de lei da nova Lei Geral do Esporte que está no Senado. Ele é definitivo e não vale só para a pandemia. Contratos antigos seguem valendo, mas novos já podem ser celebrados pelo time mandante. Ele está fazendo uma análise aqui. O André Kampf, a gente estourou aqui, mas no Twitter dele ele estava falando mais sobre isso. Eu só quero dar uma dica para os clubes aqui, para encerrar, Silvio. Os outros clubes têm que abrir o olho, porque daqui a pouco o Flamengo vai pedir para o Bolsonaro vai assinar uma MP e o Flamengo larga com 15 pontos na frente no Brasileirão. Ironia do destino. Acabamos falando só de futebol no programa, mas é brincadeira. Bom, Kleber, Baldasso, Júnior Maiká, isso aí vai ter muito desdobramento, vai ter manifestações de outros clubes. A medida provisória, se está lá assinada e anunciada no Diário Oficial, ela está valendo nesse momento, mas passa necessariamente pelo Congresso Nacional. Muito desdobramento vem pela frente. O Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau. Bora lá.